Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanhou o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. Hoje é o dia do publicitário. Parabéns aos publicitários. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Polícia Federal abriu, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, um inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise sanitária do Amazonas. A investigação deve tramitar no serviço de inquéritos especiais, porque Pazuello, na condição de ministro, tem foro privilegiado. O ministro Lewandowski, relator da investigação, avaliou que Pazuello terá a prerrogativa de marcar dia, horário e local para ser ouvido em depoimento pela Polícia Federal. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Justiça de São Paulo proíbe greve de caminhoneiros na Via Dutra. Para evitar aglomerações e diminuir as viagens e festas, governador João Dória decide cancelar o feriado de carnaval no estado. São José dos Campos foi a 13ª cidade do Brasil que mais perdeu postos de trabalho em 2020. Idosos acima de 90 anos serão vacinados a partir do dia 8 de fevereiro no estado. PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, comemora número de atendimentos de 2020. Cepaz em São José inicia a oferta de 2.100 vagas para cursos de qualificação. Enem Digital tem 68% de abstenção, anuncia INEP. 5 senadores disputam a presidência do Senado hoje. Palmeiras é campeão da Libertadores 2020. Time vence o Santos e conquista seu segundo título. São Paulo perde para o Atlético Goianiense e chega à marca de 7 jogos sem vencer. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o último dia de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, onde ele está desde julho de 2016. Embora a Constituição diga que não é possível reeleição. Vou falar também sobre como ele vai fazer agora para viajar entre Rio de Janeiro, onde ele mora, e Brasília, onde ele trabalha. Falar também sobre a volta dos trabalhos do Supremo, da Câmara e do Senado, e vou perguntar por que o Executivo não para e o Legislativo e o Judiciário têm direito a férias. E vou mostrar tudo que ficou parado nos últimos meses de interesse do povo brasileiro por causa da eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h02. Repita. 7:02. Antes de começar aqui as laudas do Jornal da Manhã, faço comentar aqui sobre a greve dos caminhoneiros, né? A Via Dutra é tranquila, pelo menos por enquanto. Eu acabei de vir agora de Jacareí, sem nenhum problema. Eu encontrei com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na altura de Jacareí. Tem também o helicóptero da Polícia Rodoviária sobrevoando aqui a região. Mas, felizmente, então, a greve não está acontecendo aqui na nossa região. Sim, parece que na Castelo Branco tem um trecho. Eles deixaram 2 pistas liberadas para o trânsito poder passar, mas, claro, complica o trânsito. E a gente tem informações também da nossa matriz em São Paulo, da Jovem Pan São Paulo, de que na chegada a São Paulo ali pela rodovia Ayrton Senna também está um pouco complicado por ali. Verdade. Agora a rodovia Presidente Dutra, a menos que eles peitem a liminar da Justiça, eu acho que vai ser tranquila, né? É isso aí, também concordo. São 7h02. Repita. 7:02.
O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a obstrução da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, durante uma possível greve de caminhoneiros que vem sendo articulada para hoje. A decisão é da juíza Cláudia Vilibor Breda. Concedo a medida liminar ordenando a qualquer pessoa que venha a ser identificada que se abstenha de obstruir o tráfego nas pistas de rolamento da rodovia federal Presidente Dutra e também nas respectivas vias de acesso e de saída, sob pena de incorrer em crime de desobediência. As principais entidades à frente da convocação são a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, a Associação Nacional de Transporte no Brasil e o Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Feita por uma categoria bastante descentralizada, a mobilização para a realização de uma greve nacional tem encontrado resistência de outras entidades, o que amplia as dúvidas sobre o real tamanho e potencial do movimento. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas encaminhou um documento ao presidente Jair Bolsonaro, informando sobre o início da greve a partir de hoje. De acordo com o texto, a orientação é que os caminhoneiros fiquem em casa durante os dias de paralisação. Diante da ameaça de paralisação, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros no sábado para que a categoria não entre em greve. Para o presidente, todo mundo perde se isso acontecer. O governo de São Paulo manteve o Vale do Paraíba na fase vermelha, mais restritiva do plano de flexibilização. Nela, apenas serviços essenciais poderão funcionar. A manutenção do Vale na fase vermelha se deve ao alto índice de ocupação de leitos de UTI, que está em 80,9% segundo os dados do governo estadual. Na última semana, quando a região regrediu para a fase mais restritiva, o parâmetro de taxa de ocupação de leitos era de 75%. Na fase mais restritiva, apenas serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias podem operar. Bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar. O Parque Linear Tupinambás, no bairro Jardim Santa Marina, em Jacareí, recebeu melhoria de zeladoria. A grama foi aparada, ajustes foram feitos e o mato, maior desafio em época de chuva, foi todo cortado para melhor uso dos munícipes. O espaço tem mais de 9 mil metros quadrados e o local conta com monitoramento do sistema de câmeras do COI, o Centro de Operações Integradas. A Secretaria de Meio Ambiente está passando por uma reestruturação que inclui o reforço das equipes de manutenção de parques e áreas verdes, além da zeladoria da cidade, coordenada pela secretária Clodimero de Moura. O Parque Linear Tupinambás, ou Parque do Santa Marina, fica na Avenida São Jorge, na altura do encontro com a Rua João Virgílio, no bairro Jardim Santa Marina, em Jacareí. Para evitar aglomerações e diminuir as viagens e festas, o governo de São Paulo decidiu cancelar o feriado de carnaval no estado, retirando o ponto facultativo em repartições e serviços públicos nos dias 15 e 16 de fevereiro. Com isso, o expediente dos funcionários ocorrerá normalmente nesses 2 dias. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, do PSDB. De acordo com o Tucano, a Prefeitura de São Paulo também tomará a mesma medida. Outras prefeituras, como as do Vale do Paraíba, podem ou não seguir a recomendação. O cancelamento do ponto facultativo foi uma recomendação feita pelo Centro de Contingência da Covid-19, formado por 20 médicos que aconselham o governo de São Paulo nas medidas de combate à epidemia. Isso vale para a rádio também, será, gente? Hein? Pra rádio não. Rádio não. Tem que trabalhar. A gente vai ter que trabalhar, com certeza. Então tá bom. Nossa missão de informar as pessoas. Tá certo. Aliás, vamos informar das estradas então, Clemente. Legal. Estradas. Apesar de que por enquanto não tem grandes alterações, aquilo que a gente comentou no início do Jornal da Manhã permanece por enquanto. A gente tem lentidão na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, no quilômetro 207, na pista expressa, ali na altura de Guarulhos, mas é por conta de um veículo quebrado ali na pista, então, claro, até ser retirado, o tráfego está fluindo pelas 2 pistas laterais. Tem lentidão também no 223, também no sentido São Paulo, só que aí na pista marginal, ali na altura de Guarulhos, e nesse ponto por causa do excesso de veículos nessa manhã. Restante da rodovia Presidente Dutra, pelo menos nesse momento, não apresenta pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna também já segue com trânsito lento agora na altura de Guarulhos. A lentidão vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18 e também por causa do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano
Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, seguem com trânsito bom, com tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem trânsito livre, tem obras a partir ali do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto. Trecho de Serra também tem trânsito livre, tempo nublado nos dois sentidos. Aliás, falando aqui da rodovia dos Tamoios, acontecerá interdição total do trecho de Serra nesta madrugada de hoje para amanhã, a partir da 1 da madrugada até as 5 da manhã de terça-feira, para passagem de carga especial. Agora 7h08. Repita. 7:08. São José dos Campos foi a 13ª cidade do Brasil que mais perdeu postos de trabalho em 2020, de acordo com o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério da Economia. O saldo do ano foi de 4.438 empregos. Entre as cidades do estado, São José é a quarta que mais fechou postos, atrás de São Paulo, Campinas e Santos. A segunda cidade do Vale do Paraíba que mais fechou postos de trabalho em 2020 foi Taubaté. No ranking nacional, o município está na 23ª colocação. No ranking estadual, é a 7ª colocada. Segundo o CAGED, Taubaté fechou em 2020 com 3.436 postos de trabalho. Em setembro de 2020, a Embraer anunciou a demissão de 2.500 funcionários em todo o Brasil. A empresa não informou quantos funcionários foram demitidos na planta de São José dos Campos. A Johnson & Johnson anunciou que sua vacina de dose única contra a Covid-19 foi 72% eficaz na prevenção da doença nos Estados Unidos e alcançou uma taxa um pouco menor, de 66% globalmente, em um teste mais amplo realizado em 3 continentes. No teste, com quase 44 mil voluntários, o nível de proteção contra casos graves e moderados da Covid-19 foi de 66% na América Latina e de 57% na África do Sul, onde uma variante particularmente preocupante do coronavírus está circulando. 2 outras vacinas, já autorizadas da Pfizer com a BioNTech e da Moderna, foram cerca de 95% eficazes na prevenção de casos sintomáticos em testes quando aplicadas em 2 doses. O principal objetivo do estudo da Johnson & Johnson foi a prevenção de casos graves e moderados da Covid-19. A vacina foi 85% eficaz em impedir uma doença grave, onde os testes foram realizados e contra múltiplas variantes 28 dias após a vacinação. O INEP, organizador do Enem, anunciou uma abstenção de 68% entre os 96 mil candidatos confirmados na versão digital do exame, que ocorreu ontem e continua no próximo domingo. Um total de 34.590 pessoas fizeram a prova neste primeiro dia. O presidente da autarquia, Alexandre Lopes, disse que alguns problemas foram relatados, mas que todo o processo inédito está sujeito a obstáculos. O Enem Digital registrou falhas técnicas em alguns locais do país. Agora 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h13. Repita. 7h13. Manifestantes fizeram carreatas a favor da vacinação e contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, em cidades do país ontem. Os atos foram registrados em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Paraná. Em São Paulo, manifestantes caminharam pela Avenida Paulista. Houve ainda deslocamento de outro grupo em carros e bicicletas, promovendo um buzinaço pelas ruas da cidade. A manifestação foi convocada pelas redes sociais por diversos grupos, entre eles as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, partidos políticos e movimentos sociais. Avenida Alfredo Inácio Nogueira Penido, no Jardim Aquários, região oeste de São José dos Campos, será interditada parcialmente a partir de hoje. A interdição será necessária para a recuperação de uma galeria de águas pluviais. Com o rompimento da galeria, houve uma infiltração no solo e buraco na via. O serviço será executado na pista sentido Praça Ulisses Guimarães, a partir das 8 da manhã, com previsão de término dos serviços amanhã. Durante os 2 dias, haverá interdição em período integral de uma faixa de rolamento na altura do número 614.
O CEPAS, Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, em São José dos Campos, inicia amanhã a oferta de 2.100 vagas para cursos de qualificação profissional na modalidade à distância. Serão 6 cursos livres, com carga horária de até 40 horas e certificação por meio do Núcleo de Formação Continuada. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página do Qualifica São José na internet até o dia 21 de fevereiro. Os cursos com vagas abertas são atendimento ao cliente, marketing digital, gestão da qualidade, noções de logística e logística reversa, técnicas de arquivo e relacionamento interpessoal. Para se inscrever, os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo e ser morador de São José dos Campos. O governo de São Paulo anunciou que idosos acima de 90 anos serão vacinados a partir do dia 8 de fevereiro. Já os que estão na faixa etária entre 85 e 89 começarão a ser imunizados no dia 15 do mesmo mês. A coordenadora do controle de doenças infecciosas do estado de São Paulo, Regiane de Paula, alertou que a inclusão dos idosos com mais de 85 anos no plano de vacinação se deve à vulnerabilidade dessa faixa etária à Covid-19. Por falta de planejamento, tá uma beleza isso, né? É tudo demorado, tudo atrapalhado, é um confronto de informação. É impressionante a ingerência, a incompetência do governo, como de repente com essa Covid aí, que o mundo inteiro vacinando já, e o Brasil aqui ainda... engatinhando com a coisa. Impressionante isso, né? Segundo informações, por exemplo, do Ulisses Neto, que é o nosso correspondente lá em Londres, na Inglaterra. Na Inglaterra, eles estão conseguindo vacinar uma taxa de 1% ao dia da população. Tá aí, né? E o Brasil engatinhando. A Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Codivap, realizou a primeira reunião online do Conselho de Prefeitos e Prefeitas do ano de 2021. Em pauta estava a eleição da nova diretoria para o biênio 2021-2022. Não havendo outros candidatos inscritos interessados a concorrer aos cargos, o presidente Isaías Santana foi reeleito. Ele tem como primeira vice-presidente a prefeita de São Luís do Paraitinga, Ana Lúcia Bilardi, e segundo vice-presidente, o prefeito de Guaratinguetá, Marcos Oliva. Durante a reunião, houve a participação de Ortiz Júnior, ex-prefeito de Taubaté e agora nomeado como subsecretário de Relacionamento do Governo do Estado de São Paulo. Isaías Santana, que também é prefeito de Jacareí, falou com Clemente Leme sobre o assunto. O prefeito Isaías Santana foi reconduzido ao cargo de presidente do Codivap, o consórcio dos prefeitos do Vale do Paraíba. A reunião aconteceu na última sexta-feira e contou com a participação de 28 prefeitos que votaram por aclamação, ou seja, por unanimidade, pelo nome do prefeito Isaías Santana para ser conduzido ao cargo outra vez no biênio 2021 e 2022. Prefeito Isaías, como é que foi essa eleição? Mais uma vitória? Bom dia. Bom dia. Não só eu, como toda a diretoria foi reconduzida em razão de uma grande renovação de prefeitos da região. São 27 novos e 17 reeleitos, e o desafio deste ano, no qual os prefeitos ficaram basicamente nessa disputa entre comunidade local, interesses diversos, legítimos, regras fixadas, ora pelo presidente, ora pelo governador, ora interpretações diferentes da jurisprudência, dos tribunais. Isso criou uma instabilidade, uma incerteza muito grande e pressão muito grande em cima dos prefeitos. Então, o desafio de arrumar a casa para os novos, nas suas visões, nas suas concepções, de enfrentar essa pandemia que vai se arrastar por mais um semestre, exigindo uma dedicação exclusiva para os seus reflexos, e melhorar sempre a interlocução com o governo do estado. São os aspectos que, me parece, levaram os prefeitos a entenderem pela necessidade da recondução de toda a diretoria. Vamos continuar o trabalho na esperança de que novos dias venham logo e que a gente possa retomar a normalidade com a geração de emprego, com a ampliação dos investimentos de outras esferas de governo na nossa região. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Segunda-feira com sol, variação de nuvens e chance de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. As temperaturas seguem elevadas. Aqui em São José dos Campos e também em Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento temos 21 graus. Na verdade não está com sol, né, Eloy? Tá aí um tempo nublado, né? Tempo então parcialmente nublado. Mas já tá hoje. quente, né? Sim, tá bem quente. Aliás, ontem que chuva, hein? Aqui chuva, na região
região do... Estrago também, satélite, parque industrial. Aqui na região do... Hoje, vindo para cá, pelo menos umas 3 ou 4 árvores caídas aqui segundo o Corpo de Bombeiros, foram 18 árvores em São José dos Campos que caíram. Agora, tem muito galho caído aqui na Andrômeda também. Também. Vários galhos caíram, então a coisa foi complicada. Você motorista muito que está saindo... para Urbã hoje também, pessoal da manutenção da cidade, né? Correto. Você motorista que está saindo agora para o trabalho, vai com cuidado, porque realmente os galhos ainda estão caídos por aí, até o pessoal conseguir limpar tudo, ainda vai levar um tempinho. Hora 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h23. Repita. 7h23. Mesmo em meio à pandemia, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, fechou o ano de 2020 com 27.526 atendimentos e 3.252 candidatos encaminhados para entrevistas de emprego. Do total de serviços prestados aos munícipes durante o último ano pelo PAT, estão 4.000 atendimentos para impressão ou elaboração de currículos e 8.500 atendimentos para seguro-desemprego. Além disso, foram atendidas 445 empresas e captadas 477 vagas de trabalho. Dos mais de 3.000 candidatos encaminhados para as entrevistas de emprego, 204 deles foram contratados. O PAT de Jacareí segue funcionando na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 3952-1065. O Ministério da Saúde informou no sábado que o contrato com o Instituto Butantan para a compra de 54 milhões de doses adicionais da vacina Coronavac contra a Covid-19 será assinado na próxima sexta-feira. Em ofício encaminhado ao Instituto, divulgado pela pasta, o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, pediu que o cronograma de entrega das novas doses seja encaminhado até a próxima quarta-feira. Também solicitou a antecipação do cronograma de entrega do primeiro lote já adquirido do Butantan de 46 milhões de doses. A entrega completa do primeiro lote está atualmente prevista para acontecer até abril. O Instituto importou 6 milhões de doses prontas da vacina e está recebendo matéria-prima para envasar mais 40 milhões de doses. A notícia sobre vacina não falta, o que falta é vacina, né? A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo fechou o balanço parcial do primeiro ciclo de pagamentos do IPVA de 2021 em janeiro. Até o último dia do calendário de vencimentos, em 20 de janeiro, as 39 cidades que compõem a região do Vale do Paraíba arrecadaram 304 milhões de reais referentes ao pagamento à vista e à primeira parcela do imposto. O IPVA é fundamental para o orçamento do município, já que, descontados os 20% destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, as cidades da região recebem metade do valor arrecadado. No período, 231 mil proprietários de veículos quitaram o imposto à vista, com desconto de 3%. Outros 187 mil efetuaram o pagamento da primeira parcela. No total do estado, 7 milhões de proprietários de veículos pagaram o imposto na totalidade ou a primeira parcela, totalizando uma arrecadação de 6 bilhões e 638 milhões de reais, valor 4,9% maior que no mesmo período de 2020. A definição do próximo presidente do Senado e a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional marcam, a partir de hoje, uma nova configuração política no âmbito do Poder Legislativo. A cada 2 anos, obedecendo à Constituição, novas mesas são escolhidas para comandar o Senado e a Câmara. A eleição dos novos membros da mesa do Senado começa com a reunião preparatória marcada para as 14h, quando é escolhido o presidente em votação secreta. Em seguida, o eleito toma posse e define a realização de uma segunda reunião preparatória, dessa vez para a escolha dos demais integrantes da mesa, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Anunciaram as candidaturas Jorge Cajuru, do Cidadania, Lazer Martins, do Podemos, Major Olímpio, do PSL, Rodrigo Pacheco, do DEM e Simone Tebet, do MDB.
Mas tá todo mundo voltado realmente para a eleição da Câmara Federal, né? De um lado tem Rodrigo Maia brigando, do outro lado tem o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que vai dar nessa quebra de braço que vai acontecer hoje à noite lá em Brasília. Os contribuintes não precisam sair de casa para tirar suas dúvidas sobre o IPTU e resolver pendências. Basta acessar o site da Prefeitura de São José dos Campos. No site é possível consultar os critérios para descontos e aposentados, imprimir guias de parcelas vencidas e até imprimir a segunda via do carnê em caso de não recebimento. Os carnês começaram a ser distribuídos em 15 de janeiro. O pagamento pode ser feito à vista, com 7,5% de desconto, ou em 10 parcelas, com primeiro vencimento entre 22 e 26 de fevereiro. Também está disponível para dúvidas o Disque IPTU no telefone 12 3042 2899. Repita. 3042 2899. No Passo foi criado um plantão para atendimento com acesso controlado. Aliás, foram colocadas algumas tendas para melhor acomodar os contribuintes que comparecem ao Passo para tirar suas dúvidas sobre o IPTU. A Câmara de São José dos Campos aprovou projetos anunciados pelo prefeito Felício Ramute, do PSDB, para reduzir o impacto econômico da pandemia na cidade. Um dos projetos aprovados concede anistia nas multas aos comerciantes que desrespeitaram decretos de quarentena. Já outra medida aprovada é a que isenta moradores que receberam auxílio emergencial do pagamento do IPTU e taxa de lixo. Os projetos são de autoria do Executivo. São cerca de 500 autuações que juntas chegam a 3 milhões de reais. Com a aprovação do Legislativo, falta apenas a sanção do prefeito Felício Ramute. O outro projeto aprovado foi a isenção do IPTU e da taxa de coleta de lixo de 2021. A anistia seria na ordem de 7 milhões de reais. Os moradores que foram beneficiados com o auxílio emergencial concedido pelo governo federal em 2020 e que sejam titulares de um único imóvel residencial, casas de até 70 metros quadrados e apartamentos de até 60 metros quadrados, serão os beneficiados. As pessoas que se enquadram nos quesitos têm até o dia 5 de março para pedirem a isenção no site da Prefeitura. Agora são 7h29, 7h29. Fotos e salários estão entre os milhões de documentos vazados no Brasil. Crime pode ter multa de 50 milhões de reais. Na verdade, são os dados que foram vazados, né? Fotos, informações sobre crédito e até salários de mais de 223 milhões de brasileiros ficaram expostos no maior vazamento de dados já registrado no Brasil. As informações de pessoas vivas e mortas foram disponibilizadas em redes da Dark Web e vendidas em pacotes por cibercriminosos. A denúncia feita pela empresa PSafe, especializada em segurança da informação, apontava inicialmente que CPFs, endereços, datas de nascimento e gênero ficaram vulneráveis. Depois, o laboratório que descobriu o roubo identificou outras informações vazadas que podem provocar uma onda de crimes cibernéticos, extorsões e estelionato. O presidente executivo da PSafe, Marco de Mello, afirmou em entrevista ao Estadão que o crime é assustador e que dificilmente os dados de algum brasileiro tenham ficado protegidos. A origem do vazamento do banco de dados ainda é desconhecida. Segundo o painel da Folha, o Procon de São Paulo pediu explicações à Serasa, serviço de crédito de âmbito nacional, sobre um possível envolvimento na divulgação do banco de dados. A empresa afirmou em nota que o formato não é o mesmo utilizado nas suas plataformas de informações. O diretor do Procon São Paulo, Fernando Capês, disse que as multas para os responsáveis pelo crime podem chegar a 50 milhões de reais, se enquadrado na Lei Geral de Proteção de Dados, e cabem punições também com base no Código de Defesa do Consumidor. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h31. Repita. 7h31. A valorização do turismo doméstico é uma das tendências identificadas no comportamento do turista pós-Covid. E pensando nisso, o Ministério do Turismo divulgou uma lista com os 21 destinos tendência para 2021. O estado de São Paulo conta com 3 representantes na lista de destinos mais buscados para o ano. São Sebastião, um paraíso de praias, ilhas e enseadas emolduradas pela Mata Atlântica. Ubatuba, considerada a capital do surf, além da capital, São Paulo. O levantamento foi realizado tomando como
base os principais sites de pesquisa do setor, além de publicações e dos destinos que se alinham à demanda do novo turista. O Sudeste, juntamente com o Nordeste, lidera a listagem com 7 destinos. No Rio de Janeiro estão Angra dos Reis, Petrópolis e a própria cidade do Rio. Tem Belo Horizonte, em Minas Gerais, e no estado de São Paulo, além de São Sebastião e Ubatuba, a própria cidade de São Paulo. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones perdeu 2,03% e ficou abaixo dos 30 mil pontos na última sexta-feira. O Nasdaq perdeu também, caiu 2% e fechou na sexta a 13.070 pontos. No Brasil, o Ibovespa teve queda de 3,21% a 115.067 pontos. Já o dólar comercial subiu 0,71% e fechou a R$ 5,47. Euro cotado a 6,63, com alta de 0,68%. Hora da boa notícia. A Secretaria de Saúde de Jacareí intensificou as ações de orientação e fiscalização de estabelecimentos considerados essenciais na cidade, com o objetivo de garantir que todos adotem as medidas de prevenção contra a disseminação da Covid-19. Equipes da Vigilância Sanitária estão visitando e orientando os estabelecimentos em todas as regiões de Jacareí. Durante as ações são enfatizadas as necessidades de medidas fundamentais para evitar a disseminação do coronavírus. Uma operação do Ministério Público e Corregedoria da Polícia investiga o envolvimento de policiais civis em um roubo com uso de viatura descaracterizada em Guaratinguetá. Ao todo, a operação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Os alvos são 3 policiais civis do 3º Distrito Policial de Guaratinguetá e outras 2 pessoas, uma delas com antecedentes criminais por roubo. A investigação começou depois de um roubo em outubro de 2020. Ao investigar o caso, a polícia encontrou imagens de câmeras que mostravam uma viatura descaracterizada parada próxima ao local do crime. O Ministério Público informou que pediu o afastamento dos policiais à Justiça ao longo das investigações, mas o pedido foi negado. A partir de hoje, a Defensoria Pública de São Paulo passa a realizar o atendimento jurídico inicial à população da cidade de São Sebastião, no litoral paulista, antes feito pela subseção local da OAB. O atendimento inicial é feito por meio de agendamento por assistente virtual no site da Defensoria, defensoria.sp.def.br, que está disponível em dias úteis, das 8 da manhã às 6 da tarde. O agendamento para atendimento remoto também pode ser realizado pelo telefone 0800 773 4340. A Defensoria atende, em regra, pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, a Defesa Civil de São José dos Campos intensificou as orientações aos munícipes sobre os cuidados a serem adotados no dia a dia e reforçou o monitoramento das áreas de risco. A cartilha com dicas e orientações está disponível no site da Prefeitura, sjc.sp.gov.br. Agora, em fevereiro, os agentes e voluntários vão iniciar a distribuição do material nas feiras livres do município que estão funcionando. As ações integram a Operação Verão 2020-2021, que teve início em 1º de dezembro e prossegue até o próximo dia 31 de março. O governo do estado doou a São José dos Campos uma caminhonete, além de um kit de combate a incêndios, 24 holofotes, 4 geradores elétricos, 4 tendas e uma motosserra. O veículo e os kits emergenciais vão ajudar na prevenção de desastres naturais e nas ações efetivas do dia a dia. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h38. Repita. 7h38.
As contas de luz seguem em fevereiro com a chamada bandeira tarifária amarela, que gera cobrança adicional de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A agência disse que, apesar de fevereiro ser mês tipicamente de chuvas nos reservatórios das hidrelétricas, os lagos vêm apresentando recuperação mais lenta de níveis em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico para esse período do ano. O sistema de bandeiras leva a custos adicionais para os consumidores de energia quando sai do verde para o nível amarelo ou vermelho, o que é definido pela ANEEL de acordo com a oferta de geração. Juízes e desembargadores do TRF4, Tribunal Regional Federal, o mesmo que julgou os processos da Operação Lava Jato em segunda instância, demonstraram interesse em comprar vacinas contra a Covid-19 na rede particular para a própria imunização e de suas famílias. A maioria dos integrantes da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, que atua no estado, respondeu positivamente a uma consulta da entidade para a possível compra de doses da Covaxin, da fabricante indiana Bharat BioNTech, ao preço de R$ 800 a primeira e segunda doses. A Covaxin, porém, não tem autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tampouco está em fase de testes no Brasil. Na Índia, a vacina foi autorizada após testes em primatas. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas negociou a compra de 5 milhões de doses da vacina indiana, mas não informou como seriam aplicadas. Deixa eu entender isso aqui. Sem passar pela Anvisa, é isso? Que coisa, não? Agora são 7h40, 7h40. Dificuldade de acesso à educação na pandemia afeta principalmente os mais vulneráveis. O Brasil tinha 5,5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola ou sem realizar qualquer atividade escolar em outubro do ano passado. O número foi divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que alerta para o crescimento das desigualdades com a pandemia. A entidade afirma que os estudantes vulneráveis são os mais afetados e que a situação se reflete em atraso na idade escolar e abandono dos estudos. De acordo com a UNICEF, as principais vítimas do problema são os meninos, os negros, os indígenas, as crianças e jovens com deficiência e os moradores de áreas rurais, principalmente do Norte e Nordeste. Em outubro de 2020, 1.380.000 estudantes com idades entre 6 e 17 anos não tinham aulas presenciais e nem remotas no país. O percentual é de 3,8% e é quase o dobro da média de 2019 de 2%. Entre os alunos que tiveram aulas à distância, mais de 4 milhões não tiveram acesso às atividades escolares. Para realizar o levantamento, o UNICEF utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. A estimativa do órgão é que mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram acesso à educação negado em 2020 no Brasil. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Palmeiras é bicampeão da Libertadores da América. O Verdão venceu o Santos por 1-0 no sábado no Maracanã. O gol de Breno Lopes foi marcado aos 53 minutos do segundo tempo. O jogo foi truncado, nervoso, cheio de faltas fortes e contou com a expulsão de Cuca após confusão com Marcos Rocha. O técnico foi para a arquibancada e viu o gol do Palmeiras minutos depois. O Santos perdeu a chance de ser o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. O Palmeiras volta a erguer a taça após 22 anos e vai para o Mundial. Com o título da Copa Libertadores, o Palmeiras garantiu a classificação ao Mundial de Clubes, que será disputado no Catar. Assim, a CBF acabou sendo obrigada a estabelecer novas datas para as duas finais da Copa do Brasil. O primeiro confronto decisivo entre Palmeiras e Grêmio está marcado para 28 de fevereiro, na Arena do Grêmio. Já a segunda partida será realizada em 7 de março, no Allianz Parque. Ô joguinho feio, Deus me livre, né?
Não parecia Libertadores. Aliás, tem o Sina abriu aqui agora, né? O Palmeiras é bicampeão. Não tem, sabe, não falta ênfase, né, Eloy? Falta aquela vontade de vender a notícia. Que jogo ruim, Deus me livre, né? Verdade. Eu sou santista, mas poxa vida. Eu não sou santista, não. Eu torço pelo São José. Toca o barco. Melhor não comentar, né? Não, deixa. Tá quieto. O São Paulo perdeu por 2-1 para o Atlético Goianiense na tarde de ontem e complicou ainda mais sua briga pelo título nacional. A crise é pesada. Foi o 7º jogo seguido sem vitória para o tricolor. O 6º pelo Brasileirão. O time de Fernando Diniz ainda não venceu em 2021. O Dragão vive realidade oposta. Chegou ao 3º triunfo consecutivo e fortaleceu a esperança de vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores. O técnico Fernando Diniz do São Paulo afirmou não pensar em deixar o comando do time após a derrota. O Fluminense precisou de apenas um tempo para construir a vitória por 3-0 sobre o Goiás ontem à noite no Newton Santos pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nino aos 16 minutos e Martinelli aos 25 e aos 36 fizeram os gols do tricolor das Laranjeiras. Líder do Brasileirão isolado, o Internacional fez um duelo ferrenho das melhores campanhas do segundo turno contra o Bragantino na noite de ontem, mas saiu mais uma vez com a vitória na 33ª rodada. Patrick e Edenilson de pênalti garantiram os 2-1 e o 9º triunfo seguido da equipe na competição. Elinho diminuiu. Ainda sem o resultado do Flamengo, que joga hoje, o Colorado aumenta em 1 ponto a vantagem ao segundo colocado. O Inter soma 9 vitórias seguidas e vai aos 65 pontos. Com a derrota do São Paulo para o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro assumiu a vice-liderança com 60 pontos. Mas o Flamengo pode reassumir o posto se vencer o Sport hoje. Se no primeiro turno da Série A 2020 deu Leão, ontem de uma forma muito tranquila deu Galo. O Atlético Mineiro venceu Fortaleza por 2-0 no Mineirão pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro e foi aos 60 pontos, firme na briga pelo título da Série A. Os gols foram marcados por Arana e Vargas. O Leão segue no Z4 com 35 pontos. Vasco e Bahia empataram em 0-0, jogo de pouco brilho na tarde de ontem em São Januário, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times que brigam para se distanciar da zona de rebaixamento fizeram um jogo burocrático, com pouco dinamismo no ataque e que os manteve em posições perigosas na classificação. Aos 30 do segundo tempo, o zagueiro Leandro Castan, capitão do Vasco, acertou um chute no rosto do goleiro Douglas, em dividida na pequena área. A bola sobrou para Igor Catatal, que abriu o placar. Após análise do VAR, o gol foi anulado e o zagueiro expulso. O jogador será desfalque para o duelo contra o Flamengo. Aniversariante do dia, o goleiro Wilson marcou um gol e defendeu um pênalti, mas Coritiba e Grêmio só empataram por 1-1 em jogo disputado ontem pelo Brasileirão. O tricolor gaúcho saiu na frente com o zagueiro Paulo Miranda no primeiro tempo, mas o Coxa conseguiu o empate com o goleiro Wilson no segundo. No fim, o Grêmio teve a chance da vitória, mas Jean-Pierre bateu o pênalti fraco e o Wilson salvou no cantinho. O elenco do Corinthians voltou às atividades ontem, dando sequência à preparação para o duelo com o Ceará, que ocorre na quarta-feira na Neoquímica Arena. O treino teve início com atividade de alta intensidade focada na parte física. Na sequência, os atletas aprimoraram cruzamentos e finalizações. Para os trabalhos, o técnico Wagner Mancini não contou com todo o elenco. Alguns atletas que jogaram contra o Bahia na quinta-feira ficaram na parte interna do CT. O objetivo do Alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro é conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores. No momento, a equipe é 9ª colocada com 45 pontos. O vôlei Taubaté derrotou o Ribeirão Preto na tarde de sábado e diminuiu a distância ao líder Cruzeiro na Superliga Masculina. A vitória veio mesmo com 6 desfalques por causa de um surto de Covid-19 no time. A vitória foi por 3-0. Atualmente, os taubatianos estão em segundo lugar, a 4 pontos do líder Cruzeiro, que possui um jogo a mais. Já a equipe de Ribeirão Preto é a lanterna da competição, com apenas uma vitória conquistada. O vôlei Taubaté entra em quadra novamente pela Superliga amanhã, em partida de da 4ª rodada contra o Minas, às 7 da noite, na Arena Minas. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, também na Avenida Anchieta, na Vila Diana. Estas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida, é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Fumacê programado para hoje. Clemente Lemes, posso falar se chover? Claro, fica à vontade. Se chover, será cancelado. Okay. Exatamente. Na região norte, bairros São Francisco Xavier, Taquari, Vera Cruz, Costinha, Bairro dos Freitas, Vilagem Alpino, Viládio, Fazendão, Buqueirinha 1 e 2 e Pedra d'Água. Estradas. Situação vai se complicando nessa manhã aqui na região de São José dos Campos. A gente também já tem lentidão, mas por enquanto apenas por causa do excesso de veículos. São pontos onde a gente todos os dias tem problemas. Aqui em São José dos Campos, rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem trânsito lento agora no quilômetro 137 na pista expressa e também no 144 na pista marginal, ali próximo da Revap. Os 2 pontos por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente continua ali com vários pontos de lentidão, 207 na pista expressa, 221 na pista marginal, os 2 pontos na altura de Guarulhos, e também na chegada a São Paulo, 226 pela pista marginal, os 3 pontos aí também por causa do excesso de veículos. Aliás, eu acabei de saber aqui num grupo de amigos aqui, bom dia, atenção ao trânsito, evitem a Dutra, começou a greve dos caminhoneiros. Não é verdade, tá? Porque aqui é uma imagem noturna, é uma gravação noturna e a Dutra, pelo menos por enquanto, não tem nada de informação greve, tá? da concessionária que administra a rodovia. Bem claro, cuidado aí com as fake news. Exatamente. É claro que se houver qualquer alteração nesse cenário, a gente vai estar atento aqui informando. E a gente vai informar. A informação que nós estamos passando neste momento é a informação oficial da concessionária que administra a rodovia. Já a rodovia Ayrton Senna, Clemente, aí sim tem um reflexo daquela movimentação que estava acontecendo na chegada a São Paulo, e agora a gente tem trânsito lento ali na altura de Guarulhos, que vai do quilômetro 27 até o quilômetro 18. E embora nesse trecho aí também todos os dias a gente tem problema, né? Sim, isso claro. Aí já é clássico. Hoje está um pouco mais complicado. Como aqui em frente à Revap, todo dia. Exatamente, também, né? Todo dia são lugares onde a gente já sabe que vai ter problema. Sim. Só não tem quando é feriado em São Paulo. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, pelo menos neste momento, segue também com o trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A mesma condição na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Tempo nublado, mas com trânsito bom. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito bom. Trecho de Planalto tem obras ali a partir do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto. São as obras de duplicação do trecho de Serra. E aliás, nesta madrugada de hoje para amanhã, a partir da 1 da madrugada desta terça-feira até às 5 da manhã, haverá interdição total da serra, do trecho de serra da rodovia dos Tamoios para passagem de carga especial. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h54. Repita. 7h54. E vamos às reclamações pelo nosso WhatsApp, pelo 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui da Rosângela, que é nossa ouvinte de São José dos Campos. Ela é moradora do bairro Vila das Flores, na Zona Sul, e ela disse pra gente que os moradores estão aguardando a implantação do parquinho no bairro. Agora, a Rosângela até explicou pra gente que, na verdade, ela tem consciência de que nesse momento de pandemia a gente tem essa dificuldade toda, mas a Rosângela já mandou essa solicitação pra gente faz tempo, muito antes da pandemia. Ou seja, é realmente uma solicitação antiga dos moradores aí do Vila das Flores. Ou seja, há mais de ano já, né? Exatamente. Ela diz que no local tem uma academia, né, daquelas academias ao ar livre, só que as crianças acabam utilizando os equipamentos para brincar e estão se machucando porque alguns equipamentos já estão quebrados. Então, tá aí a solicitação da Rosângela, nossa ouvinte de São José dos Campos. E a Doralice, de Santa Branca, Clemente,
Ela mandou foto pra gente, inclusive, dizendo que 3 jovens professores de educação física tomaram a vacina contra a Covid-19. Segundo a Doralice, todos eles têm academia, eles trabalham em academia. Ela disse até aqui, o jeitinho brasileiro imperando, estamos revoltados. Até em Santa Branca, é impressionante, né? Difícil essa situação. Não tem jeito, né? Fura-filas para todos os lados, dá para acreditar num negócio desse. Você pode participar aqui do Jornal da Manhã também, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Só lembrando que caso queiram rebater essa informação, fique à vontade. Então, com certeza. Pra isso, tá? Nosso WhatsApp está à disposição e o nosso e-mail também, jornalismo@jovempansjc.com.br. Na hora, 7h56. Repita. 7h56. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Hoje à noite serão eleitos os novos presidentes da Câmara e do Senado. Deve ser o Arthur Lira na Câmara e o outro Rodrigo, né? Já não é mais o Rodrigo Maia saindo. O Rodrigo Pacheco no Senado. Tudo indica que, né? A gente vê aí o noticiário do dia, já estão reconhecendo que o apoio de Bolsonaro decidiu a eleição na Câmara e no Senado. O pessoal da mídia põe Bolsonaro como a medida de todas as coisas, depois se queixa da influência de Bolsonaro. Até o jogo no Maracanã, o Bruno Covas fechou São Paulo, foi para o jogo no Maracanã, vestindo a camisa do Santos, e o time de Bolsonaro ganhou o jogo. Bom, mas enfim, estranho, né? Porque a partir de hoje a Câmara, o Senado e o Supremo voltam a trabalhar depois de um mês de férias. Lá no Supremo não foi exatamente, ficaram alguns ministros na tentativa de atrapalhar o Executivo, né? Agora eu pergunto o seguinte, na isonomia entre os 3 poderes, por que a Câmara e o Senado e o Supremo, a Justiça, têm férias e o Poder Executivo não tem? O Poder Executivo continua trabalhando. Por que eles não podem continuar trabalhando? Está aí, o orçamento deste ano ainda não foi aprovado, sequer formaram a comissão de orçamento, uma comissão de 11 senadores e 31 deputados. Comissão de orçamento tem 30 medidas provisórias, Rodrigo Maia parece que fica sentado em cima das medidas provisórias até que elas caduquem, que elas vençam e percam a validade, né? Tem 12 medidas provisórias de urgência, inclusive privatização da Eletrobras, inclusive uma que trata de barateamento da energia elétrica lá num fundo, né? Tem outra que trata da participação do Brasil nesse consórcio de vacinas, consórcio internacional de vacinas, esse COVAX. Então, por quê? Porque ficaram o tempo todo, nos últimos meses, só tratando da presidência da Câmara e do Senado. Só isso. Os interesses do povo brasileiro, até o auxílio de emergência, né? Mas principalmente o orçamento deste ano, e medidas provisórias necessárias para voltar a reequilibrar as contas públicas, né? As consequências legais da pandemia, isso ficou tudo de lado. A maior importância foi uma questão interna da Câmara e do Senado, que é a eleição da nova diretoria, né? Da nova mesa diretora de ambas as casas. E lá no Supremo parece que o interesse dos que ficaram era correr atrás do governo para atrapalhar, pedindo informação a toda hora, atendendo a pequenos partidos que não têm grande significação no eleitorado, portanto não tem muita representatividade, mas tem um ministro do Supremo que tem a maior alegria em atendê-los para atrapalhar o governo. Foi isso que a gente viu, enfim, retomada dos trabalhos, né? Tomara que tratem do que é de interesse do povo brasileiro. E muita gente aí comentando, né, que Rodrigo Maia fica sem o DEM, porque ele provocou uma saída, né, radicalizou contra o presidente da República, que tem muita simpatia dentro do DEM. E acabou que Rodrigo Maia perdeu até uma boa parte do DEM. E perdeu o avião da Força Aérea Brasileira que ele tinha direito como chefe de poder. Agora vai ter um problema sério,
para chegar no aeroporto como cidadão comum ou como deputado e tal, e viajar num voo comercial de carreira normal, como todo o eleitor e pagador de imposto costuma fazer, né? Aquele que tem dinheiro para poder pagar a passagem aérea. Vai ser uma mudança muito, muito importante na vida, principalmente do João, Rodrigo Filinto Ibarra Epitácio Maia. Parece que quem o ajudou a fundar foi o João Agripino da Costa Dória Júnior, né? Ele acabou estragando o candidato dele, que era um bom candidato, né? Mas forçou o candidato a assumir certos compromissos que afastaram seu eleitorado. Enfim, hoje temos novos presidentes da Câmara e do Senado, e como a gente sabe, na ordem de substituição da presidência da República, se o presidente e o vice estiverem viajando, estiverem fora, assume a presidência da República o presidente da Câmara. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.